Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite à Sandra, que enquanto organizadora das jornadas lançou aqui o repto para que pudéssemos vir mostrar um pouquinho daquilo que fizemos. Pessoalmente, vou-vos dar uma visão um bocadinho genérica daquilo que fiz, porque o que fiz vai muito além disto, mas é o possível. Basicamente, a minha investigação de mestrado tinha como foco a literatura digital. E, em especial, um enfoque no estudo de caso do livro interativo The Fantastic Flying Books of Mr. Maurice Lesmore, que se materializa numa aplicação. Eu, se calhar, até deixo convosco depois o iPad para que possam explorar e ver o que é que isto é, na verdade, porque é muito difícil falar em abstrato, não é? Vou-vos mostrar algumas coisinhas, mas era bom que pudessem ter contacto também para ver do que é que estou a falar concretamente. Portanto, realmente este foi o meu objeto de estudo. A primeira coisa, independentemente dos objetivos que eu aqui vos vou falar, mas o que mais me motivou a trabalhar este produto foi o facto de que quando eu tive contacto informal com aquela aplicação, achei que era algo fantástico. Pensei, bom, isto é qualquer coisa de muito diferente daquilo que nós estamos habituados, porque isto já não é só um livro, isto é mais qualquer coisa. E realmente lembro-me numa conferência a que fomos, até com o professor Vítor Reia, o professor Inácio Aguadé, disse e referiu na altura que para se fazer uma dissertação, uma tese, é preciso apaixonar-se primeiro por aquilo que estamos a fazer. E realmente foi o que aconteceu aqui. A minha paixão pela aplicação foi inicialmente o grande motor que me moveu a trabalhar sobre isto. No fundo, o que é que eu queria com esta investigação? Queria perceber o que é isto do livro interativo, o que é isto da literatura digital, porque na verdade nós ouvimos falar muito, e não temos concretamente as fronteiras bem definidas entre o que é um livro em PDF, o que é um aplicativo, e eu queria, no fundo, deixar isso um bocadinho mais claro. Por outro lado, queria também perceber como é que o livro está agora a ser reinventado nestes novos meios digitais, não é? Nós já temos crianças que nascem já praticamente com um iPad e com um computador nas mãos, como é que eles se vão readaptar neste contexto e como é que a literatura funcionará para eles? Para isso, eu encontrei aqui um cruzamento entre vários conceitos que me serviram na perfeição, entre eles o conceito de obra aberta, do Humberto Eco, que eu já conhecia e achei que encaixava aqui perfeitamente. Aliás, quando tive contacto, pensei, afinal, não é uma coisa assim tão datada, ainda continua extremamente atual. O conceito de tradução intersemiótica, do Jacobson, e, por fim, o conceito de transcriação, que se toca muito aqui também com o conceito de tradução intersemiótica. A nível dos conceitos que eu também pretendia tocar, o conceito de literatura, claro está, é inerente, hipermédia, porque isto é uma aplicação, é construída a partir do universo hipermediático, transcriação, já vos passo a explicar porquê, porque nós não temos só um elemento, mas temos vários, cibercultura, que também está por trás de tudo isto, ciberliteratura, que é esta coisa nova que nós vemos surgir com vários nomes, e o objeto novo. Isto é um conceito que foi lançado por uma autora brasileira, a Lúcia Pimentel Góes, e que eu também acabei por perceber que encaixava muito bem naquilo que eu tinha em mãos. A nível de estrutura, eu dividi a minha tese em 3 partes fundamentais. A primeira parte mais relacionada com o autor, com as suas escolhas, com os produtores, neste caso. A segunda parte, de uma análise pura e dura da obra, e a terceira parte mais relacionada com a recepção, com o leitor, com o utilizador, como lhe queiramos chamar, que eu também não encontrei, na verdade, uma terminologia muito específica, porque, na verdade, ele é leitor, mas já é utilizador, porque interage com o conteúdo, etc. A nível de obra, nós temos um conteúdo essencial, que é a história do Fantastic Flying Books of Mr. Maurice Lesmore, que é desdobrada em vários meios. Portanto, nós começamos com o guião, eu percebi isto porque ouvi o making of, porque a primeira coisa a sair para o público foi a curta-metragem. Esta curta-metragem foi vencedora do Oscar para a melhor curta de animação e foi a primeira coisa realmente a sair para o público. O que é que acontece? Há aqui uma transcriação, há aqui uma tradução, se quisermos, de uns meios aos outros. Ou seja, nós começamos com o guião, que não é nada físico, não é? Nós não temos acesso a ele, vai-se transcriar para a curta-metragem por sua vez, serve de original para uma tradução, que será a aplicação, que vocês têm no iPad, e o iPad para o livro que eu tenho aqui, e que também, quem quiser ver, depois esteja à vontade. Portanto, isto está aqui uma recriação de uns elementos a outros. Nós temos um conteúdo que é desdobrado. E é um conteúdo muito interessante. Pessoalmente, eu achei que é muito apelativo. É uma coisa para crianças. Isto é um livro infantil, mas qualquer adulto ficaria deliciado com isso.
Nível de dados gerais, é uma obra que é produzida pela Moonboot Studios, que tem como dois principais cabeças o William Joyce e o Brandon Oldenburg. A curta-metragem é o primeiro elemento a sair, em 2011. Na senda da curta e do grande sucesso que teve, sai a aplicação imediatamente para iPad e, posteriormente, vem o livro. Logo aqui eu achei muito interessante, porque, à partida, nós estamos à espera de uma inversão neste ciclo. Normalmente nós temos acesso ao livro e depois é que vêm as recriações para cinema, etc. Aqui não funcionou muito assim. A nível de características globais, é como eu vos dizia, o conceito de obra aberta encaixou-me aqui na perfeição. Porquê? Porque, tal como o Eco nos diz, aqui na obra, fala-nos de uma obra que é dada ao leitor por completar. O leitor tem de a carregar, no fundo, com as suas perspectivas, com as suas vivências, para que ela faça sentido. Ou seja, eu tenho um conteúdo, mas cada leitor vai-lhe dar a sua própria forma. Isto aqui é muito visível, especialmente porque, quando nós interagimos com a aplicação, sentimos que tem de haver realmente uma postura ativa. Se nós nos mantivermos passivos, a obra morre ali. E, portanto, cada um vai carregá-lo de uma nova perspectiva e vai-lhe dar um novo sentido. Ela não é uma obra de sentido estanque. Os significados são, no fundo, determinados pelo modo como interagimos com ela. A nível de tradução intersemiótica ou transcriação, também era um conceito que encaixava aqui de forma muito óbvia, porque o mesmo conteúdo estava a ser recriado para diversas plataformas. Então nós tínhamos aqui uma tradução, neste caso o Jacobson fala-nos inicialmente de uma tradução do verbal para o não verbal, e nós aqui temos muitos cruzamentos. Portanto, começamos com a curta, a seguir a curta passa para a aplicação, universo hipermediático, e do universo hipermediático novamente apenas para o verbal no livro. Foi muito interessante também perceber aqui esta intersemiose toda. A questão da complementaridade, porque é praticamente impossível eu assistir à curta-metragem sem ter a tendência de ir ver a aplicação, e da aplicação sem ter a tendência de tocar no livro. Portanto, eles remetem uns para os outros. Também eu achei que era algo muito inteligente da parte dos produtores, porque há aqui um grande entrelaçamento entre os três produtos. Para que vocês também percebessem um bocadinho daquilo que eu estou a falar, isto não se tornasse muito chato, eu gostava de vos mostrar um bocadinho do trailer da curta-metragem, também para perceberem a história, que eu já passarei a... Espero bem que isto funcione. Pronto, isto é um bocadinho do que é a curta-metragem. Em traços gerais, eu diria, e para mim pessoalmente foi muito isso. Esta curta e mesmo a aplicação e o livro, que são a história é a mesma, na verdade é um conteúdo que é transcriado, para mim é uma grande ode à magia dos livros em papel. E foi isso que eu achei interessante. Um livro digital que faz uma ode aos livros em papel. E achei interessantíssimo. Trata-se de uma curta-metragem muda, como vocês tiveram a oportunidade de também, se calhar, perceber logo pelo trailer. Dura cerca de 15 minutos e foi realmente a vencedora para o Oscar, o que também mostra aqui a qualidade deste produto. Quando eu comecei a trabalhar, ela ainda não tinha ganho o Oscar, portanto foi um bocadinho ao acaso, mas até resultou bem. Para ti? Para mim. Eu vou-vos falar, o livro foi o último elemento a sair, eu vou-vos falar primeiramente dele, porque o elemento sobre o qual eu me foquei essencialmente e fiz a análise foi a aplicação, o livro interativo. Portanto, a nível do livro físico, que vocês também já têm aí a circular, é na verdade o suporte no qual toda a história nasce, embora não seja logo materializado.
assume-se como o terceiro elemento, é o terceiro a sair, e foi lançado a 19 de junho de 2012. Portanto, o livro aqui atua mais no sentido de nos mostrar algumas das coisas que nem a curta nem a aplicação mostram. Portanto, o livro muitas das vezes mostra-nos o fora de campo, o que nós não conseguimos ver na curta nem na aplicação. Portanto, ele acrescenta ali alguma coisa. A ilustração também tem mais detalhe, é muito interessante também ver esses pormenores. A nível da aplicação, também gostava que vissem um bocadinho para depois vos falar melhor. Pronto, isto é um bocadinho daquilo que é a aplicação e, como vocês tiveram a oportunidade de ver, exige uma postura completamente ativa e exploratória acima de tudo. Já vos explico depois também porquê. Foi lançada a 31 de maio de 2011, vem logo na senda da curta-metragem e é composta por 27 páginas plano. Eu vou-vos explicar um bocadinho do que é isso, a página plano, porque, na verdade, este foi um conceito que eu criei enquanto elaborava a tese. Porque quando eu tomei contacto com a aplicação pensei, não, isto não é só uma página, isto não é uma página vulgar de um livro, porque numa página vulgar de um livro os livros não voam quando eu toco, não fazem ali uma série de coisas. E então pensei que era necessário encontrar uma terminologia que abarcasse melhor aquilo que eu tinha na frente. Escolhi esta terminologia de página plano porque, na verdade, todas as páginas da aplicação começam ou terminam, depende, às vezes há uma inversão, como plano, ou seja, temos um excerto da curta-metragem e ou temos o excerto e depois a imagem congela, ou vice-versa. No fundo, o que é que eles queriam ao produzir esta aplicação? Queriam contar histórias de um modo inovador, na verdade, e fizeram-no de um modo muito inteligente, porque conseguiram unir a imagem animada, que é uma coisa que normalmente cativa muito mais os miúdos, e graúdos também, do que meramente o texto. Juntaram o fator entretenimento e ainda a interatividade. É óbvio que é muito mais interessante eu poder tocar e ver as coisas acontecer do que estar só a ler, não é? A nível de elementos estéticos, também gostava de vos falar um bocadinho, porque tem aqui algumas particularidades interessantes. Guião, como eu já vos tive hipótese de falar há pouco, é a história do Maurice Lessmore, que é uma personagem que é extremamente apaixonada por livros, é um amante de livros, e que subitamente vê-se acometido por uma tempestade. Uma tempestade que serve de mote para a sua entrada no mundo mágico dos livros. Isto é um guião muito simples, mas muito envolvente ao mesmo tempo. A nível de conflito, temos inicialmente um conflito contra as forças da natureza, neste caso a tempestade, e por outro lado temos também um conflito interior muito marcado, porque a personagem está constantemente a escrever no seu caderninho os desabafos, os pensamentos, portanto vemos aqui que alguma coisa não está muito resolvida. A nível de tempo e espaço, achei também interessantíssimo, porque não há uma referência concreta a estas duas categorias na narrativa, ou seja, nós percebemos o tempo e o espaço pela própria situação, ou seja, quando vemos o making of, os produtores dizem-nos que esta tempestade é o Katrina, é o furacão Katrina. Então, porque ele diz que a tempestade serviu-lhe de mote para o que é que faz uma pessoa que perde tudo na vida, não é? E este foi um mote para produzir esta história, e a tempestade é uma metáfora, no fundo, do Katrina. A nível espacial é exatamente a mesma coisa. Se nós tomarmos atenção, e aliás vocês têm isso nas vossas mãos, vão poder observar, toda a arquitetura dos edifícios, está tudo muito relacionado com a cidade de Nova Orleans, já há ali coisas que se tocam bastante e que é uma das principais zonas de impacto do Katrina. Intertextualidades e metáforas e figuras estilistas, está tudo, esta história está repleta delas. Aliás, eu consegui aqui e aprofundei as semelhanças e onde é que os textos se tocam, nomeadamente
consegui descobrir as semelhanças com O Feiticeiro de Oz, temos ali algumas equivalências. Singing in the Rain, também tem ali algumas coisas. E depois tem também uma coisa interessante, que é tem muitas ligações a personagens do mundo real. Aliás, não sei, mas talvez vocês já tiveram a oportunidade de perceber que o próprio Morris, o aspecto dele é muito parecido, o aspecto visual é muito parecido ao Buster Keaton. E há ali uma inspiração, há ali qualquer coisa que se toca. E, por outro lado, a nível psicológico, ele é muito conotado com o Bill Morris, que é o homem que supostamente inspirou esta personagem e que foi mentor de um dos produtores na primeira empresa em que ele trabalhou e que é também um amante de livros, um professor de literatura. Então isto funciona como uma homenagem. A nível de esquema, para que vocês também percebam um pouquinho melhor o que é isso da página. Portanto, nós começamos com um excerto curta, como vos disse, normalmente a imagem congela, para quê? Para que eu possa ter tempo de perceber com o que é que eu vou interagir. O que é que está aqui que eu posso tocar, o que às vezes numa fase inicial é um bocadinho confuso. É por isso que eu vos digo, é um percurso muito exploratório. Por outro lado, há aqui uma estrutura muito lógica e contínua, ou seja, não nos são propostos saltos na narrativa, é tal e qual como uma história no papel. Mas, por outro lado, eu digo aqui que há uma não linearidade, porquê? Das primeiras vezes que eu interagi com a aplicação, eu não descobri metade das coisas que era para tocar e que me devolviam algum feedback. Então, eu digo que, normalmente, cada pessoa vai tocar em elementos diferentes ou vai tentar uma interação diferente. Por isso, há também aqui uma certa não linearidade. A nível de particularidades, eu acho que é uma aplicação extremamente reinventiva, porque ela vem mudar completamente o panorama com que nós encaramos os livros, não é? Qualquer coisa diferente, muito hipermediática, porque une aqui uma série de meios em prol de uma leitura mais criativa até, interativa, porque lá está, eu não avanço se eu não clicar, se eu não tocar, se eu não tentar fazer alguma coisa com aquilo que tenho à frente. E é complementar, porque, como vos disse, os elementos remetem uns para os outros e quem pensa que a literatura digital vem excluir a literatura em papel, do meu ponto de vista, está muito enganado, porque há aqui uma complementaridade muito forte. E isso nos prova também aqui esta aplicação, que acaba por resultar no livro. A nível do processo de transcriação, e que foi aquilo que eu também me centrei com especial força, eu acho que há aqui uma grande montagem entre os três elementos, a curta, a aplicação e o livro. Porquê é que eu digo aqui que há uma falência do conceito de fidelidade? Porque normalmente quando há uma tradução ou uma transcriação tem-se a tendência de ir procurar os elementos em comum e não, o objetivo não é de todo esse. Aqui nós temos uma tradução que pretende sempre superar, ir mais além do original e então eu acho que isso aqui se vê com muita força, o modo como eles de uns elementos aos outros tentaram potenciar o produto de modo diferente e que resultou em maneiras diferentes, mas de uma forma muito bem feita. Portanto, há pontos de divergência e pontos de contacto, como é óbvio, em qualquer tradução, mas a estética essencialmente mantém-se. Vocês vão de reparar que temos uma estética do preto e branco muito presente e ela mantém-se nos três elementos. Ou seja, a conotação que está por detrás disso é muito forte. O conceito de objeto novo foi aquele conceito com que eu acabei por encalhar, entre aspas, porque obviamente andava à procura de alguma coisa que encaixasse, e a Lúcia Pimentel Góis, em 2003, fala-nos desta coisa que é o objeto novo, e que ela nos diz que tem raiz na convivência entre os meios impressos, sonoros e digitais. É um objeto que, no fundo, concentra linguagens muito variadas e exige esse tal percurso exploratório e está repleto de intertextualidades, intersemiose, e eu tinha precisamente isto aqui. Portanto, eu acho que o objeto novo é um caminho para entender o que é isto da literatura digital e o que é isto das aplicações literárias. Embora eu acho que isto já vai muito mais à frente. Agora é preciso criar uma terminologia para o que estamos a assistir. É isso que eu penso trabalhar mais adiante. Portanto, aqui há sempre uma grande interação entre o criador, a obra e o leitor. Eles, no fundo, dependem uns dos outros. Portanto, nós estamos perante uma leitura renovada, do meu ponto de vista é uma leitura completamente renovada, que vai fazer, no fundo, o que a poesia concreta pretendeu fazer relativamente à poesia tradicional, romper com os padrões e trazer inovação, experimentalismo. Eu acho que isto está a acontecer aqui. Eles pretendem também um novo fôlego, trazer novos leitores que se calhar já estão um bocadinho esquecidos do que é isto, de ler livros. Portanto, as principais conclusões que eu tirei são precisamente estas. É um novo tipo de literatura que vem recriar ou transcriar a literatura que nós temos, numa atitude muito experimental, muito nova
e que vem, no fundo, fazer uma coisa que eu acho que isto é o essencial. Vai haver, não um corte total, mas vai haver um reaproveitamento das potencialidades da tecnologia em prol de um maior envolvimento, e o caminho que eu deixei em aberto foi, se este maior envolvimento não irá resultar também numa melhor compreensão das obras. E, portanto, aqui temos a literacia, obviamente, que eu não tive tanto tempo como queria para explorar, mas deixei esse caminho aberto sempre para poder ser estudado. Basicamente é isso. Obrigada.